Bem-vindo a mais um vídeo do John da Bíblia. Por favor, inscreva-se no meu canal, dar um like e vamos continuar. Tira dúvidas online com John da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o Messias filho de Davi no judaísmo ou filho de Deus no cristianismo. Mas vamos começar assim. A minha explicação é simples para que possa ser entendida por todos nós. Não vamos complicar as coisas. Um assunto muito importante para os brasileiros e os outros cristãos do mundo inteiro é a fé deles, que está baseada nas profecias messiânicas sobre Jesus no cristianismo, da Bíblia, no Antigo Testamento. Presta atenção, por favor, porque hoje vai ser um pouco pensar sobre as coisas, mas eu vou mostrar todas as mentiras desse Deus da Bíblia. Mas vamos continuar, porque a primeira tradução completa do Novo Testamento para o português foi feita por João Ferreira de Almeida, a sua Bíblia, E publicada em 1681, a tradução foi impressa na Holanda. E eu sou holandês e eu sei muito bem como e o que aconteceu com a Bíblia nessa época. Mas vou explicar para vocês. O Antigo Testamento ainda era incompleta. Almeida conseguiu traduzir até Ezequiel, 48. Mas a tradução foi finalizada por Jacobus op den Akker, aqui na Holanda. E ele era pastor da Igreja Reformada Holandesa, um colega de Almeida. A Bíblia completa, em português, foi publicado em 2 volumes no ano 1753, em Londres. Então, não tinha Bíblia no Brasil. Só o Novo Testamento, em idioma português, de Almeida, chegou no Brasil no ano 1809. Então, gente, pensa bem. Então, não tinha o Antigo Testamento no Brasil, porque só o Novo Testamento chegou no ano 1809. Eu pensei, que religião, o que Deus, o que conhecimento da Bíblia e de Deus dos cristãos, os brasileiros tinham antes de 1809. Ninguém conhecia Jesus Cristo do Novo Testamento e o Deus dos cristãos, Jeová, do Antigo Testamento, antes de 1809. E não tinha cristãos no Brasil, então. A conclusão é, hoje, em 2024, o povo brasileiro tem só uns 215 anos de conhecimento do Novo Testamento. E Jesus, nada do Antigo Testamento. São uns 4 gerações só. Pensa bem. Aqui eu coloquei o link sobre História da Bíblia no Brasil, Aqui, História da Bíblia no Brasil. No século XIX, o Novo Testamento chegou no Brasil e até hoje, no século XXI, o ano 2024, são só 4 gerações, é mais ou menos 215 anos, conhecimento da Bíblia no Brasil, o povo brasileiro, até 2024. Brasileiros, pensa bem, vocês têm só muito pouco tempo de conhecimento, uns 215 anos de Jesus e o Novo Testamento da Bíblia. Olha aqui, são só 4 gerações. Aqui a mãe, a filha dela aqui e a menina, Essa é a senhora bisavó dessa menina aqui. Só 4 gerações conhecimento sobre a Bíblia. Vamos continuar com o Messias, filho de Davi, no judaísmo. A palavra Jesus não existe no Antigo Testamento. O judaísmo e o pacto de Deus com o rei Davi
né? E as profecias messiânicas foi feito pelo Deus dos judeus durante o reinado de Davi em Jerusalém, 1000 anos antes de Cristo, né? O Messias dos judeus é ungido do Deus, é aquele que vai ser filho e rei na linguagem de rei Davi. Pode ler na Bíblia, né? Mas não é o filho de Deus, ou um Deus, ou o Deus de cristãos, né? É escrito no Antigo Testamento, baseado no judaísmo. No judaísmo, o Messias vai ficar no lugar dos governos romanos e vai unir os judeus, o povo de Deus, né? No reino de Deus, com capital em Jerusalém. Então, paz e amor na terra interna e o final do poder de Satanás. Quem tem conhecimento da Bíblia sabe tudo isso, né? Não dor, não mais morte, né? Mas, infelizmente, não é assim. Eu vou te provar e mostrar aqui na Bíblia, segundo Samuel, né? O que aconteceu com o rei Davi. Vamos começar no versículo 12 até 16. Quando chegar o fim dos seus dias e você descansar com seus antepassados, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. É ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei firmemente o trono do seu reino para sempre. Eu me tornarei seu pai, e ele se tornará meu filho. Quando ele fizer o que é errado, vou puni-lo com a vara dos homens e com os golpes dos filhos dos homens. Não retirarei dele o meu amor leal, assim como retirei de Saul a quem removi de diante de você. Quanto a você, sua casa e seu reino estarão firmes diante de você para sempre. Seu trono ficará firmemente estabelecido para sempre. Então, é o pacto de Davi, o que Deus falou para ele, né? Deus falou, quando chegar o fim dos seus dias, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. Vamos clicar na letra S. O Deus está falando para o rei Davi sobre um filho, Salomão, né? Mas os cristãos usam todos esses textos aqui em cima, na letra S, para dar uma conexão com Jesus Cristo. Por exemplo, começa no Gênesis, né? O cetro não se afastará de Judá, né? Porque os cristãos acham e falam, né? O Messias vai ser de tribo de Judá, filho do rei Davi, um semente, né? Mas no esse texto do 2 Samuel, o Deus não está falando sobre Jesus, ele está falando sobre o filho de Davi, Salomão. A própria Bíblia mostra isso, né? Por exemplo, 1 Reis 8, versículo 20. Jeová cumpriu a promessa que fez, pois sucedi a Davi, meu pai. Salomão está falando aqui. E me sentei no trono de Israel, assim como Jeová prometeu, né? Também construiu a casa para o nome de Jeová, o Deus de Israel. Então, o Salomão vai construir esse templo. A Crônicas fala também aqui as conexões, mas os cristãos, olha aqui, no Isaías 9, Isaías 11, são todas referências para Jesus, né? Eles acham isto, eles colocaram isto. Por exemplo, Isaías 11, do toco de Jesse sairá um ramo novo. Tudo isto vai sobre Salomão, no versículo 3, e é ele que construirá uma casa para o meu nome. É Salomão, ele vai fazer isto. Aqui, mais uma vez, 1 Rei, são palavras do filho de Davi, né? Ele fala, por isso pretendes construir uma casa para o nome de Jeová, meu Deus, assim como Jeová prometeu a Davi, meu pai. É bem claro, é o pai Davi e filho Davi. Salomão, desculpa. 14. Eu me tornarei seu pai
e ele se tornará meu filho. É Deus que fala isto, mas é uma conexão com Salomão. Crônicas 10, ele me disse: Salomão, seu filho, é quem construirá a minha casa e os meus pátios, pois eu o escolhi como meu filho e eu me tornarei seu pai. Mas o que os cristãos fazem? Mateus aqui, eles usam esses textos para fazer uma conexão com Jesus. Mateus fala: também uma voz vinda dos céus disse: este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Mas, mais uma vez, não vai sobre Jesus, né? Os textos do Antigo Testamento, porque os cristãos roubam esses textos para usar no Novo Testamento para falar sobre Jesus, né? E também, versículo 16: quanto a você, sua casa e seu reino estarão firmes diante de você para sempre, seu trono ficará firmemente estabelecido para sempre. Mas está falando, mais uma vez, de Salomão. Complicado para os cristãos para entender é a conexão dentro das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Os cristãos usam no Novo Testamento para fazer uma conexão com Jesus. Então, aqui eu mostrei, tudo vai sobre Salomão. Ok, vamos voltar, né? Agora vamos falar sobre essa mudança do cristianismo, né? O Filho de Deus no cristianismo. Já falei para vocês, os cristãos usam esses textos dos judeus, né, para reivindicar o primeiro e a segunda vinda do Messias, na linhagem de Davi. No Novo Testamento chamado Jesus Cristo. É o filho de Davi do judaísmo, mas muda para o Filho de Deus no cristianismo. Pensa bem, gente. Eu coloquei aqui uma foto do Vaticano, do Papa, né? Aqui é Maria e aqui Jesus. Mas, pensa bem, Jesus é filho de Davi, como a Bíblia diz. O semente, né? A mãe Maria, virgem, nunca podia ser grávida pelo Espírito Santo que não tem testículos. Lembra Lucas, né? Os cristãos falam: o Espírito Santo vai vir a Maria e você vai ser grávida pelo esse Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma força energizadora invisível. Não é uma pessoa. Não tem testículos e não pode engravidar a Maria. Isso precisa entender, porque tudo é ridículo. Muito ridículo. Chegamos no momento de Nabucodonosor, o rei tirando retrato em O Rico e Lázaro. Vamos ver aqui na televisão. Você vai se lembrar essa novela. Contagem regressiva para a estreia de uma nova superprodução da TV brasileira. Uma trama ambientada há mais de 2000 anos. Um dos personagens é um homem que entrou para a história da humanidade ao comandar com mãos de ferro um dos maiores impérios da antiguidade. O rei Nabucodonosor, soberano da Babilônia, o favorito de geral. Dar vida ao rei Nabucodonosor é a nova missão de Heitor Martinez, na novela O Rico e Lázaro. É mesmo descobrir se é verdade o que dizem sobre mim. 2.600 anos atrás, acontecia uma reviravolta na cidade de Jerusalém. A região era invadida pelo temido rei Nabucodonosor. Uma guerra sangrenta que terminou com a destruição do Templo de Salomão. As tábuas com os 10 mandamentos e a Arca da Aliança desapareceram. Quem sobreviveu foi levado para a Babilônia como escravo. Um sofrimento que se estendeu por 70 anos. Dali em diante, o Império da Babilônia se... Vou parar aqui porque Nabucodonosor, porque ele matou todo mundo ali. Vamos ler na Bíblia daqui a pouco. Mas eu mostrei esse vídeo porque é conectada
de queda de Jerusalém, e eu queria te mostrar, né, aqui os reis de Israel. Aqui é Davi, o filho Salomão, eu falei sobre ele, eu mostrei na Bíblia. O reino de Judá, né? Todos aqui do lado esquerdo são os reis na linha davídico, né? E o último rei era Zedequias. E no ano 586 a.C., a linha do tempo mostra o final profecias messiânico. Por quê? Zedequias era o último rei na linha genética de Davi. E o Deus fez o pacto do reino de Deus, né, com Davi. E vimos lá no 2 Samuel, vai ficar para sempre na terra o reino de Judá, o reino, a linha dos reis davídicos, né? Mas todo mundo sabe que no ano 586, Zedequias foi o último rei na linha davídicos. E acabou a linhagem reivindicado dos cristãos até Jesus. Porque eles falam no livro Mateus e Lucas, essa é a genealogia do Davi até, não, de Abraão, né? Davi também, mas os filhos também, e mostra todos os reis, né? Mas não Zedequias. Mateus e Lucas não mostram Zedequias, mas é uma outra coisa. São reivindicações dos cristãos, né? É o Deus dos judeus, né, que ordenou que Zedequias fosse morto. Todas as profecias messiânicas dos judeus e cristãos nunca poderão ser verdadeiras. Eu vou te mostrar por quê. Porque a Bíblia mostra isto. E no livro Ezequiel 21, que Jeová está falando para Ezequiel, né? Ele falou, filho de homem, né? Esse Deus era bravo, viu? Dos judeus com Jerusalém. E por isso ele matou todo mundo. Os textos, né? Vou falar um pouco aqui, vamos ouvir. Diga à terra de Israel, assim diz Jeová, eu estou contra você. Vou puxar a minha espada da bainha e eliminar do seu meio tanto os justos como os maus. Visto que eliminarei do seu meio os justos e os maus, vou puxar a minha espada da bainha contra todos, de sul a norte. Então, ele está bravo e ele não vai matar só os maus, não. Ele vai matar os justos também, né? Que amor de Deus é isto. Então, ele explica aqui tudo. Versículo 3 já tem, versículo 9, por exemplo, filho do homem, Ezequiel, né? Profetiza o seguinte, assim diz Jeová, diga, uma espada está afiada e polida. Puxa vida, ele está bravo, viu? Ela está afiada para realizar uma grande matança. Esta polida para brilhar como um relâmpago. Não devemos nos alegrar? Que ridículo. Será que ela rejeitará o cetro do meu próprio filho? Então, essa é uma conexão no letra F. Com todos o que eu falei antes, o que os cristãos usam, né? Por exemplo, em Gênesis 49, versículo 10, o cetro não se afastará de Judá. Deus promete na Bíblia que esse reino de Judá vai ficar para sempre. Mas todo mundo sabe que isso não aconteceu, porque Zedequias era o último rei de Judá e depois nunca mais tinha um reino de Judá. Então, acabou a linhagem até o que os cristãos reivindicaram sobre Jesus Cristo. Ele vai ser filho de Davi. Isso é impossível, né? Mas eu mostro aqui o próprio Deus, ele vai matar Zedequias. Então, quem é responsável? Vamos continuar para, por exemplo, a conexão de Zedequias. Pois foi feita uma inspeção. E o que acontecerá se a espada rejeitar o cetro?
Ele deixará de existir, diz o soberano Senhor Jeová. Agora, filho do homem, profetize, bata as mãos e repita 3 vezes. Uma espada. É a espada que faz vítimas, a espada da grande matança, a espada que o cerca. Ele está bravo, já falei. Esse Deus mostra tanto maldade para matar todo mundo. Os justos e os maus, né? Do Jerusalém. É muito triste ouvir esse Deus fez tudo isto. Versículo 25. Mas o seu dia chegou, perverso maioral de Israel, mortalmente ferido. Chegou o tempo da sua punição final. Então, essas são aqui referências do lado direito aqui do Zedequias, o último rei. Pode ler na Bíblia, porque ele rebelou contra o rei Nabucodonosor, né? Mas é um pouco estranho aqui, porque é o próprio Deus que manda. Então, vamos voltar à dinastia dos reis davídicos dos judeus. O último rei davídico no trono em Jerusalém foi Zedequias, no ano 586 a.C., final do reino de Judá. O cetro partiu de Judá, Gênesis 49:10. Tudo isso prova que o pacto do reino de Deus com Davi havia terminado. Então, o ano 586 a.C., na linha do tempo histórico romano, mostra que essas profecias messiânicas que são reivindicadas pelos cristãos nunca foram verdadeiros. Isso é impossível. O ano 586 a.C. a própria Bíblia mostra que Jesus nunca podia ser um filho, um semente de Davi, porque o último rei de Judá era Zedequias. Zedequias foi levado ao Nabucodonosor em Ribla. Os filhos de Zedequias foram mortos diante dos seus olhos, uma vez que Zedequias só tinha uns 32 anos nessa época. Os filhos dele não podiam ter muita idade então. E depois Zedequias morreu e acabou a linhagem bíblica. E isso é a verdade. Essencial na linha que, segundo a Bíblia, levaria a Jesus, né? É aqui termina essa linha genética de Davi até Jesus. O pacto do reino de Deus. E Deus é mentiroso. Ele falou para Davi: seu reino vai ficar sempre. Seu reino vai ser grande, né? Para sempre. É tudo mentira. Mas temos uma certeza e a verdade é o seguinte: o último rei de Judá, Zedequias, foi assassinado por Nabucodonosor, mas era o Deus dos judeus, mais tarde o Deus dos cristãos, né, que ordenou que Zedequias fosse morto. Todas as profecias messiânicas de Deus aos judeus, usado pelos cristãos, são mentiras, porque a própria espada de Deus dos judeus rejeitou o cetro. Lembra o texto? Será que ela, a espada de Deus, rejeitará o cetro do meu próprio filho? É você, Deus, que fez isto. Você matou Zedequias. Então, acabou a linhagem até Jesus. As profecias messiânicas dos cristãos são mentirosas, porque o Deus deles é responsável que acabou essa linhagem. E a genealogia davídica até um possível nascimento de um Deus, Jesus Cristo, no cristianismo. Como os cristãos podem reivindicar um Messias do judaísmo? Pensa bem, gente. Eu já fiz um vídeo aqui, o maior roubo da história. Vai para meu site, dar um like, por favor, assista esse vídeo e você vai entender muito bem o que eu queria explicar. E, mais uma vez, leia a Bíblia aqui. Gente, Gênesis 49, versículo 10. Falei sobre o cetro, né? Não se arredará de Judá. A palavra de Deus fala isto. O próprio Deus
promete e ele fala isto, mas tudo é mentira. E todos esses textos aqui do lado esquerdo em azul, todos esses textos são conexões que os cristãos roubam do judaísmo, né, para provar tudo sobre Jesus Cristo. Por exemplo, Isaías 9 aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e princípio de paz. Mas eles chamam ele Jesus Cristo, né? É tudo loucura. E todos esses textos são usados pelo cristianismo. Tem muita coisa para vocês para entender e descobrir. Eu só mostrei porque eu tenho só pouco tempo para explicar você. Você não vai ouvir e assistir um vídeo de mais de 30 ou 40 minutos, né? Então, eu preciso falar rápido e para mim é um pouco difícil porque eu sou holandês, né? Mas para explicar para vocês, eu tento com toda a força que eu tenho. E eu espero que você vai procurar no seu própria Bíblia e vão estudar e saber tudo é mentira. Coloca no linha do tempo real, né? E vocês vão entender mais e melhor que tudo isso é uma mentira muito grande de Deus da Bíblia. Eu vou terminar esse vídeo agora porque já passou o meu tempo. Por favor, dá um like, veja meu outro vídeo no meu canal e muito obrigado por assistir e até a próxima.